A gente está de volta com Interseção, o programa de política internacional do Estadão. Estou aqui com o professor Fernando Kuiven, de Direito Internacional do Mackenzie. E, professor, nos últimos dias, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução condenando a anexação da Crimeia pela Rússia. Nessa votação, o Brasil se absteve. Isso é um reflexo da diplomacia brasileira, sua atuação histórica na ONU e nas instâncias internacionais, ou tem também um motivo ali ligado à questão dos BRICS, da parceria estratégica com a Rússia e outros países emergentes? Eu acho que as duas coisas estão presentes, né? O Brasil tem interesses econômicos muito fortes com a Rússia. O Brasil é um grande exportador, né, de produtos para a Rússia, produtos agropecuários. O Brasil tem relações políticas muito fortes com a Rússia, né? E não só o Brasil, todo o Ocidente tem essas ligações. Eu acho que o Brasil ele perdeu uma oportunidade muito grande de se afirmar como um líder, né, um defensor do direito internacional. Afinal, o que estava em votação nessa resolução da Assembleia Geral da ONU era a legalidade, né, a licitude do referendo da Crimeia. E ficou muito claro que esse referendo é ilícito, né, constitui um ilícito internacional, da forma como ele foi feito, num contexto de ocupação militar, né, uma autodeclaração de independência onde a Ucrânia não concordava, né, a gente vê alguns exemplos históricos onde, como aconteceu com as Malvinas no ano passado, vai acontecer com a Escócia esse ano, quando o Estado concorda, né, esse referendo é legítimo. Ou quando há uma opressão do Estado, como aconteceu na Argélia, em que a autodeclaração de independência foi legítima porque havia uma opressão. Aqui, no caso da Crimeia, não havia nenhuma nem outra situação. Além de violar tratados, como o Memorando de Budapeste e princípios, né, de não intervenção. O Brasil, acho que perdeu realmente essa oportunidade de se afirmar, né? Era uma situação de flagrante violação ao direito internacional e o Brasil, em vez de ficar em cima do muro, como ele tem feito, né, e uma votação mais ou menos pouco para caráter prático, né? Exatamente. Mais uma marcada de posição ali que poderia... Exatamente, era uma afirmação do direito internacional, né? 100 países votaram pela resolução, alguns se abstiveram, como o Brasil. Isso pode ser muito mal visto, né, na sociedade internacional, né? Essa abstenção do Brasil, o Brasil deixando de afirmar o direito internacional. Essa abstenção, do meu ponto de vista, ela tem a ver também com uma falta de legitimidade moral de alguns países também. O Brasil talvez tenha ficado em cima do muro para demonstrar que aqueles países que pediram a resolução são os mesmos que tiveram uma posição incoerente no passado, né? Por exemplo, no Kosovo, né? Exatamente. Os Estados Unidos, a União Europeia, a OTAN em geral, eles tiveram posições de violação do direito internacional em muitas situações, chamando essas situações sempre de exceções, né, de exceções de conveniência. O caso do Kosovo, né, o caso do próprio Sudão, né, da Líbia, e mais flagrantemente o Afeganistão e o Iraque, né, claro, que foram intervenções sem autorização da ONU e nas quais os Estados Unidos, a União Europeia, alegavam exceções. Essa era uma situação excepcional. E agora na Crimeia, né, eles dizem que não, essa não é uma situação excepcional. É exatamente a crítica que o governo russo faz a eles, né? Exatamente, essa é a crítica do governo russo. Dizem, por que lá vocês disseram que era uma exceção e aqui vocês querem nos condenar, né, dentro de uma região que é pró-russa, que vale lembrar que em 2012, 2013, houve pesquisas, sondagens, que diziam que o povo da Crimeia queria se tornar russo, né? Mesmo sem a intervenção militar russa, ao que tudo indica, eles iam se tornar russos de qualquer forma, eles queriam se tornar russos, né? A intervenção militar tirou a legitimidade da coisa, mas era uma coisa natural. Diferente do Iraque, do Afeganistão, que foram violações, do ponto de vista russo, maiores do que aconteceu na Crimeia, né? Então, a Rússia critica muito essa incoerência do Ocidente, né? Eles criticam agora a Rússia, mas num passado recente eles fizeram a mesma coisa em outras regiões. O Brasil talvez tenha pensado nesse ponto de vista, dizer, olha, eu não vou aqui ficar do lado nem de um nem de outro. Os dois violaram o direito internacional e... Saída honrosa se abster. É uma saída honrosa, né? Isso talvez não seja a coisa mais construtiva em direito internacional. O melhor é sempre afirmar, né, de forma
enfática ao direito internacional e não querer se abster, né? Então, acho que o Brasil perdeu essa oportunidade já que ele quer ser um líder, né, que ele tome uma posição, e não a posição que ele tomou em algumas vezes, apoiando alguns regimes ditatoriais, né, nos últimos anos, que a gente viu como Irã, Venezuela. Então, aqui era uma oportunidade que o Brasil tinha de tomar uma posição clara numa situação de flagrante violação do direito internacional. Professor, no caso das sanções impostas pela Rússia e pelos Estados Unidos, existe um debate sobre até onde elas poderiam ir, uma vez que elas não têm o respaldo do Conselho de Segurança da ONU, e também existe a questão dos investimentos russos na Europa Ocidental, que são muito importantes do ponto de vista econômico. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse alcance das sanções que foram impostas. As sanções que têm sido impostas até agora são sanções muito fracas, né? Isso tem a ver com o que eu falei da ilegitimidade moral que o Ocidente está sentindo agora. Eles querem punir a Rússia, mas não se sentem realmente em condições de punir mais severamente pelo que fizeram no passado. Além disso, existem interesses econômicos, como você falou, e interesses políticos muito fortes nessa relação. Primeiro, interesses econômicos, né? A gente sabe que os investimentos russos hoje, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, principalmente na Inglaterra, são muito fortes. E, então, ao que parece, o Ocidente não quer brigar frontalmente com a Rússia por causa disso. Por outro lado, né, a matriz energética da Europa é uma coisa em discussão hoje em dia, né? O gás de xisto norte-americano ou até o papel do Brasil em matéria de energias renováveis, ele é muito forte talvez nessas sanções mais políticas para demonstrar a incoerência russa. Por outro lado, eu acho que os interesses políticos aí são os mais fortes, né? Hoje nós temos algumas agendas, como a Síria, como as Coreias, o Irã, né, a questão nuclear do Irã, e se, né, principalmente se os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, que são membros permanentes do Conselho de Segurança, baterem de frente com a Rússia, essas outras agendas, esses outros temas podem ficar aí bloqueados. Então, eu acredito que eles não querem bater frontalmente com a Rússia, porque existem outras agendas que para eles são mais importantes que a Crimeia, né? E então eles vão fazer sanções, porque não podem ficar sem sanções, afinal a opinião pública interna desses países criticaria muito isso, mas por outro lado parece que eles não querem sancionar de verdade, né, a Rússia.